Olá, eu sou o Sérgio Caron e quero mostrar num terceiro vídeo uma fermentação de cenouras. Contudo, como houve mudanças na chucruteira que deu origem à cuba de fermentação e também a potes herméticos selado a vácuo, bem como potes herméticos selado a vácuo dark, existem certas substâncias que são sensíveis à luz. Aí então houve a necessidade de se pintar, impedir essa possibilidade da entrada de luz. Então gerou todos esses produtos subsequentes. Eu gostaria de fazer uma apresentação rápida para a gente partir logo para a fermentação de cenoura. Esse foi o meu objetivo. Agora, a hora que eu falo de um pote super hermético, ele tem que ser super hermético. Não pode vazar nada. A hora que eu falo um pote que dá para você preparar uma feijoada e garantir a hermeticidade através de um processo que nada mais é do que um choque térmico. Você prepara o produto estupidamente quente, deixa o pote estupidamente quente através do micro-ondas ou água fervente e você gera um vácuo. Percebe que existe uma deflexão da tampa. Esses materiais resistem a temperatura superior a 100 graus. Então está aqui uma feijoada que foi preparada há 8 meses. Não existe presença de fungos, não existe nada. Mas eu não estou aqui para mostrar como se faz feijoada. Isso vai ficar para um outro dia. Pronto. Falei do pote hermético, selado a vácuo. Agora quero demonstrar de que vácuo que nós estamos falando. Estou falando de um vaquinho qualquer não. Estou falando de um vacão mesmo, de verdade. E como eu estou muito otimista, eu gostaria de colocar essas duas bexigas aí dentro. Só que o espaço é pequeno. Então vai ficar só com a amarelinha por enquanto. E além do mais, a amarelinha quer dizer atenção. Vamos nessa. Gerando vácuo. Não é difícil isso. Eu consigo aqui uma pressão negativa de 1 kg. Isso representa uma ATM. Isso quer dizer 760 milímetros de Hg ao nível do mar. Tá? Aqui é uma pressão máxima de vácuo. Imagine, olha. Parece que é difícil fazer isso, mas não é. Parece que isso aqui não é ergométrico, mas é. Mas gostaria que vocês me dessem até um parecer aí. Eu posso mudar isso para elétrico, só que eu não acho necessidade. A pressão negativa deste pote é de 1 kg. Isso equivale a 10 metros de coluna d'água. Vou remover a tampinha de sucção. Vou remover a tampa. E percebe, é impossível agora de você tirar essa tampa. Existe um sistema de descompressão. Nada mais do que um adesivo. Isso é uma fita adesiva isolante. Vou remover a fita. Existe um orifício logo abaixo. Olha o efeito. Esse é o pote hermético selado a vácuo. Esse é o pote hermético. E aqui as cubas de fermentação. Vou utilizar o gera-vácuo para fazer com que a fermentação da cenoura ocorra inicialmente no vácuo. Após 2 dias de fermentação, o CO2 gerado pela fermentação vai abrir a válvula e daí segue o processo normal. A grande vantagem da geração do vácuo é que nós vamos ter uma fermentação totalmente anaeróbica. Então vamos lá para o processo. Para obter uma boa fermentação, nada melhor do que produtos orgânicos, como esse. Nós vamos cortar essa cenoura,
tirar a pele. Muito simples. Isso é até terapêutico. Você esquece da vida, olha só que beleza. Vamos remover essa ponta, essa extremidade, bem como essa outra. O tamanho vai depender da cuba de fermentação. A menor, 9 centímetros. Eu estou cortando tudo como sendo 9 centímetros. Essa pontinha não vai perder não. Isso é só uma questão de facilidade para a introdução na cuba de fermentação. É necessário repartir em 2 ou em 4, dependendo do tamanho da cenoura, ou até em mais partes. Porque o interessante é ter tiras, facilita no processo da fermentação. Vale a pena ressaltar que a perda aqui, estamos falando em torno de 30% da cenoura bruta para a cenoura sem pele e sem as extremidades. É necessário utilizar uma água não clorada, de excelente qualidade. Agora, se você quiser ferver a água e deixar de um dia para o outro, o cloro todo vai desaparecer. O problema mais sério é a presença do cloro. Ele não permite o desenvolvimento das bactérias que nós estamos querendo fomentar. O sal é muito importante, bem como a água não clorada. O sal tem que ser um sal que não contenha iodo, é um sal marinho não iodado. Isso é encontrado em casas de produtos naturais, isso é muito simples. O iodo também desfavorece as bactérias que nós queremos desenvolver durante o processo de fermentação. Eu vou fazer uma demonstração da chucrutera mini, que não utilizando a mola, ela vira uma cuba de fermentação. Bem como uma cuba pequena, que é de 750 ml, ela tem um processo um pouco diferente quanto ao nível, quanto ao o complemento da salmoura. Eu vou fazer essa demonstração. Esse pote de 750 ml, tudo isso possui um manual de instrução do procedimento, tanto da chucruteira quanto de tudo. Vamos lá, cuba de fermentação de 1,3 litro. Aqui fala que o pote tem 500 gramas. Isso é uma medida média de 10 frascos. A espessura é irregular. Ele tem a capacidade de 600 gramas máxima de fermentação. A quantidade de sal para 600 gramas é de 3%. 3% da massa, ou seja, 18 gramas de sal. Vamos então prosseguir. Erva doce e endro, isso é demais, isso é à vontade, hein? Eu prefiro fazer assim, colocar no início. Um pouco de pimenta do reino, dá para você me seguir, câmara? Gostaria de retirar uma pimenta malagueta aqui, ó. E assim eu aproveito e ainda demonstro o meu cultivo da iguaria. Dá uma olhadinha para lá também, ó. Salsão e tal. Isso vai ficar lindo para um próximo vídeo. Isso tem 15 dias apenas. Isso é funcho. Ele dá uma saborização
Super. Chegou a hora de completar então com as cenouras. É interessante colocar todas na posição vertical para facilitar a saída do CO2. Contudo, nós usaremos o gera-vácuo. De um jeito ou de outro esse ar vai sair. Vai sair até o oxigênio que está dentro da cenoura. Vocês vão perceber isso aí facilmente. Com toda certeza, iremos colocar a capacidade máxima, que seria 600 gramas. Eu não gosto de trabalhar com a capacidade mínima, porque daí nós teremos que colocar a quantidade de sal em relação ao volume de água e não o peso em relação à massa. É muito mais fácil colocar em relação à massa. Para isso que dispomos de 3 tamanhos de cuba de fermentação: 750 ml, 1,3 litro e 2,5 litros. Que vale a pena uma folha de louro, hein? Vale a pena uma folha de louro para ficar bem bonitinha a coisa. Que tal? É só o charme. Esse é o preenchimento. Capacidade máxima. Preenchimento total. Agora, vamos conferir qual é o peso de legumes que nós estamos falando para poder acrescentar a quantidade de sal. Então, finalizado o preenchimento da cuba de fermentação, eu vou demonstrar a remoção do oxigênio através do gera-vácuo. Isso é muito importante para que a fermentação ocorra de forma totalmente anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Isso é muito mais importante quando se trata de uma couve-flor, por exemplo, onde nós temos espaço de ar no interior das camadas da couve-flor, do preenchimento. A cenoura, por ela estar de pé e ser mais rígida, todo o ar, a tendência é sair pela válvula quando der o início da fermentação. Mas eu quero demonstrar então a sucção e a importância deste fato, da remoção por completo do oxigênio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa mais que isso. Estou removendo totalmente o oxigênio para que a fermentação ocorra de forma anaeróbica. As bactérias do bem, elas sobrevivem ao CO2, enquanto as bactérias que causam o apodrecimento, elas necessitam de oxigênio. E dessa forma eu já estou separando e garantindo que a fermentação vai ocorrer de forma totalmente anaeróbica. Esse é um exemplo bem forte do que eu gostaria de mostrar. Eu quero remover por completo o oxigênio do interior de todas essas camadas e de dentro da couve-flor. Olha só. Não é incrível? Isso é necessário apenas uma vez. Pronto. O que vai acontecer? Estou com uma pressão negativa. Estupidamente negativa. Amanhã, com a formação do CO2, essa válvula vai abrir e o processo vai ser a saída do CO2. Então percebe que eu não tenho mais oxigênio. Isso sim é uma fermentação totalmente anaeróbica a partir do vácuo.
Isso é uma cenoura pronta. Já faz um mês que ela está aqui na geladeira, preparada. Percebe como ela fica tenra e flexível? Isso sim, isso não se trata de um picles. Isto é uma cenoura fermentada. Deliciosa. Vale a pena. Eu recomendo.